Olá, bem-vindos ao programa Diálogos. O nosso convidado de hoje dispensa apresentação. É um dos intelectuais e políticos mais respeitados do país e no exterior, uma referência para os brasileiros, sobretudo nesses momentos de crise. É um elder statesman, um velho estadista. Vamos ver quem é. Voltamos com o presidente Fernando Henrique Cardoso e agora vamos falar de corrupção, presidente. A Lava Jato. Sim. O que o senhor está achando? O senhor disse que não deve acabar, que deve ser em frente. O que o senhor está achando da Lava Jato? Eu acho que está prestando um grande serviço ao Brasil. Porque, não só simbolicamente, porque, na verdade, nunca houve uma coisa tão profunda alcançando pessoas que têm poder no Brasil. A burguesia brasileira está A burguesia brasileira. Né? A alta plutocracia política. A oligarquia política brasileira. Né? Então, isso é um dado importante, fundamental. Como eu disse aqui, terá havido exageros? É possível. Quais? O senhor poderia enunciar, dizer uns dois? Como eu disse, eu não sou nem advogado, mas às vezes vocês estão mantendo preso pessoas por tempo demasiado longo. Não é? Deve ter alguma razão ou não, mas tem que ver. Segundo lugar, o telefonema. O telefonema. Eu acho que o ministro Teori, eu não entendo de direito, mas a gente tem experiência na vida, agiu bem. Ele disse, olha, tem que chamar para o Supremo, porque tem pessoas, como a presidente da República, tem foro. Depois eu vou ver o que fica aqui, o que eu devolvo para o Lava Jato. Quer dizer, até agora, das várias apelações havidas de decisões do Lava Jato, do ministro, do juiz Moro, na verdade o Supremo calcionou praticamente tudo. Quer dizer, o Estado de Direito está funcionando. Agora há uma crítica dizendo que não, o Estado de Direito está sendo deixado de lado em questões como essa, da prisão cautelar, de divulgar um telefonema da Presidente da República, de gravar uma comunicação entre advogado e cliente. Bom, no caso foi explicado, né? Não era porque fosse advogado, porque o advogado era também... Mas ouviram 25 advogados do escritório do Roberto Teixeira, Sim, né? mas na verdade por causa dele, né? Eu não sei, eu não acompanhei no detalhe. É claro, quem tem experiência de regime autoritário, que sou vítima da ditadura, como eu fui, tem cuidado com essas coisas. Eu acho que não... É por isso que eu digo, sempre sob o controle das leis, o Supremo tem que ter um papel de intervenção moderadora em certas matérias. Mas também, se você começar a jogar pedra no Lava Jato, o que acontece? Não acontece nada, como sempre, como no passado. Não é? Você pode dizer, bom, eu fui presidente, e por que no seu tempo? Bom, eu nunca interferi na justiça. Tem um procurador que falou que no seu tempo havia... Mas ele falou por falar. Qual foi o caso concreto? Qual foi o caso concreto? A maior parte eu não me lembro nem mais das coisas, né? São disparates que tentavam fazer para poder... Políticos, que naquele tempo também havia uma politização dos procuradores, grande, né? Bom, seríamos Luiz Francisco. Isso, né? Luiz Francisco. Que era uma coisa, tudo ele transformava num torvelinho. Torvelinho e tal. Bom, não houve nenhuma ação minha nesse sentido. Eu sempre procurei ser institucional. Eu acho que isso é importante no Brasil, enraizar isso. Você pode dizer, bom, mas assim você não muda nada. Muda, mas tem que mudar dentro de certas regras, né? Então, eu acho que o Lava Jato tem tido um papel positivo. É preciso sempre que haja controles. Quais são os controles numa democracia? Um é a mídia. É claro que quem está no governo, basta ver meus diários. Eu reclamo da imprensa o tempo todo. Mais do que mim, né? Até de você, mais do que eu imaginava. Mais do que eu imaginava. Porque você fica na briga. Né? O papel da imprensa, entretanto, é esse mesmo. É fazer, e está fazendo. Né? E não poupa ninguém. Exagera. Agora, há uma questão de fundo que, vamos dizer assim, nos meios políticos se comenta muito isso, que há um movimento para atenuar, sufocar a Lava Jato. E que passaria, inclusive, o Temer presidente, se houver impeachment, que haveria um movimento dos políticos que estão apavorados para tentar controlar isso. Olha aqui, movimento pode até haver, como agora. É possível que haja expectativas de que, quem sabe, se não houver impeachment, haja condições. São especulações. Eu não creio que haja condições no Brasil para fazer isso. Não só sou contra, mas eu acho que mesmo que os que querem eventualmente fazer, não creio. Eles podem querer, e aí tem razão, que a justiça funcione. Quer dizer, se há excesso, que o Supremo Tribunal
ou os tribunais superiores atuem e cortem os excessos. Agora, fazer um acordão na base de que ninguém vai mais sofrer as consequências dos erros feitos, não creio que haja mais condições na democracia brasileira. Porque nós vivemos uma democracia, digamos, não é plena no seguinte sentido. A força do dinheiro é muito grande nas eleições. É enorme, né? enorme. Isso é uma coisa errada. Né? Então, e é preciso mudar essa questão. É mais específico para podermos falar. Mas, então, não é assim. Mas liberdade nós temos. Muita liberdade. Agora, se a Lava Jato indo adiante, houver outros procuradores, outras regiões se movendo, o sistema político brasileiro aguenta? O senhor conhece bem esse sistema, o senhor conhece as pessoas, o senhor sabe das suspeitas. Eu acho que ele tem que mudar. Se ele não aguentar, ótimo. Mas a questão é, ou ele se regenera, que é o que eu sempre lutei por isso, né? E, aliás, vamos homenagear até os esforços do próprio sistema político. A lei de barreira foi aprovada. A lei de proibição de eleição proporcional foi aprovada. Só que quando nós fizemos a Constituição, nós formulamos de tal maneira que o Supremo veta essas coisas. Então, isso vai ter que ter uma mudança grande para reorganizar o sistema político. Por outro lado, a questão de dinheiro em campanha. Né? Eu sempre achei que devia haver dinheiro, a empresa poderia doar também. Eu agora começo a ter dúvidas até disso. Até disso. Agora, qual era a minha posição? É o seguinte, como é que você diminui a influência do dinheiro na campanha? Primeiro, por que permitir marketagem na televisão? Faz debate. É chato, tá bom, mas motiva as pessoas no debate. Né? Um debate pode ser interessante. Pode ser interessante, então proíbe a marketagem. Segundo, você tem que ter circunscrições menores. E terceiro, menos partidos. Né? Quer dizer, isso reduz o custo da campanha. Quer a empresa quer dar dinheiro? Dá. Mas não dá para todos. Se você dá para todos, você não está dando para ninguém, você está comprando o seu futuro. Isso. Então, dá para um só. Segundo, dá o dinheiro para o Supremo Tribunal Eleitoral. O gasto é ele que paga, autoriza o pagamento. Tem muitos mecanismos que permitem, mas o principal é reduzir o custo da campanha. Então, isso precisa ser feito. Vai ser feito agora? Não sei. Agora, que nós vamos ter que lutar para isso? Vamos. Se você diz, bom, esse sistema não se aguenta mais, eu também acho que está difícil. Eu disse isso várias vezes há muito tempo, e desde que eu estava no governo. Tentei algumas coisas, talvez não o suficiente, visto de hoje. Eu estava afogado por outros problemas. Tinha que repor a economia e fazer começar a funcionar a educação, reforma agrária, essas coisas, né? Mas claro que a questão agora é o contrário. Nós temos que restabelecer a confiança. Você não restabelece a confiança sem mexer no sistema político e sem ter líderes. Agora, e segundo, mexer na economia, porque está muito mal. Agora, sistema político, usando como gancho a eleição de São Paulo para prefeito no segundo semestre, que é uma eleição importante. Se, a meu ver, se Fernando Haddad perde, o PT vai mais próximo da cova do que hoje. Se o PSDB também se estrepa, é um outro grande partido brasileiro que vai se esfarelar, já está se esfarelando. E temos aí o seu candidato, que o senhor estava apoiando, que era o André Matarazzo, perdeu e saiu do partido denunciando que aquela prévia foi manipulada, foi corrupta, tudo, e foi para outro partido. Como é que o senhor fica nessa situação? Fico numa posição muito difícil, porque eu conversei com o governador com muita franqueza sobre isso antes. Minha posição junto a ele foi a seguinte: governador, se o senhor for candidato, é presidente da República. Não entre na briga municipal, porque qualquer um que se eleja em São Paulo do PSDB, se o senhor ganhar a chapa lá em Brasília, vai ser o candidato apoiado. Bem, ele concordou comigo, mas depois, em seguida, entrou. Né? Bom, eu disse ao André Matarazzo, candidato que eu estava apoiando, né? Apoiei a minha maneira, eu não saio aí, né? Não sai, não vai fazer boca de urna na prévia, né? Não. Agora, eu apoiei. Eu disse a ele, olha, não saia do partido, porque quem vai decidir é a convenção. Isso aqui é uma prévia, a convenção. Saiu do partido. Bom, então, é uma situação, para mim, difícil. Quem que você vai votar, então? Aí eu vou esperar para ver. Né? Eu vou esperar ver como é que isso vai evoluir. Agora, eu sou homem de partido. Eu sou homem de partido. Eu trabalhei no PSDB e tal, sou presidente de honra, quero que o PSDB... Mas eu acho que precisa ver também quais são as condições de tudo isso. Mas o senhor não sente que o PSD sente? O senhor não percebe que
ou é uma percepção de outros, que o PSDB também está desmoronando, porque a ideologia dele já não é mais da criação e nem do seu governo, é uma coisa... Olha, eu não sou de tapar o sol com a peneira, né? Os partidos estão todos com muita dificuldade, porque você tem que ter uma visão e inspirar o país, e tem que ter depois propostas para isso. Bem ou mal, qual é a vantagem que tem o PSDB? Tem quadros, né? Então, e continua tendo quadros. Tem gente capaz de ocupar posições no governo. Segundo, ele está tentando fazer, eu acho que a campanha do Oeste fez, um certo adornamento. Quer dizer, aceitar que nós somos um partido de inspiração social-democrática. Você sabe que eu não queria dar esse nome ao partido. Sim, sim. Não é? Mas, enfim, é a inspiração. Então, o que é que significa isso? Tem que olhar para as questões fundamentais da população, do povo, saúde, educação, reforma agrária e tal, e tem que entender que o mercado existe. E que o mercado hoje não pode absorver tudo, mas o Estado também não pode absorver tudo. Tem que haver parcerias e tal, e regras. Né? Então, isso é o fundamento do PSDB. E, dentre as regras, a da democracia. Então, você não pode imaginar que você vai para o governo, ganha o governo, e ao ganhar o governo, ocupa o Estado. E, através dos seus membros, você muda a sociedade, que é o que o PT, sem ser rigorosamente assim, porque fez alianças, hoje ele está fazendo de novo um centrão, está criando um centrão de novo. Né? Bom, mas, enfim, há diferenças, portanto, entre o PT e o PSDB nesse sentido, né? Não no sentido propriamente do que se vai fazer com relação a algumas mudanças também fundamentais na sociedade. Agora, se o PSDB quiser prevalecer como partido, vai ter que tomar as posições com mais clareza. E mais, eu sou favorável a mudanças comportamentais. Você não pode ter uma atitude conservadora. Não é? Você tem que ser uma pessoa adaptada ao mundo de hoje. Tem que haver igualdade de gênero, tem que aceitar a diversidade que existe na sociedade brasileira, inclusive no que diz respeito às minorias, aos homossexuais. Eu sou favorável. Tem que ter uma atitude moderna com relação à questão de droga. Droga é questão de saúde. Faz mal, tem que ser combatida, mas não é na cadeia. Enfim, o PSDB tem que, a meu ver, tem que ir para a vanguarda nessas áreas. Se não for, você falou uma palavra que é boa. Os partidos vão se esfarinhar. Vão se esfarinhar. Na Itália se esfarinharam. Exatamente, claro. Se esfarinharam. É bom? Não é bom, porque também pode dar maus resultados. Eu não sou favorável a um salvador da pátria. Isso não vai funcionar. Ninguém vai salvar assim. Ele tem que ir construindo um futuro. Por isso que eu digo, nós temos que construir esse futuro. Mas tem que construir o futuro. Tá. Né? Infelizmente, nós vamos ter que encerrar. O presidente já deu aqui o nosso tempo. Muito obrigado pela entrevista. Lembro aos telespectadores, agora em maio sai o segundo volume do Diário do Poder, que são as anotações do presidente durante os seus 2 governos. E é um documento histórico importantíssimo, muito minucioso do que aconteceu dentro do Palácio do Planalto, da Alvorada, durante aqueles 8 anos. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.